ser próspero é ter dinheiro, não ser próspero é não ter dinheiro. A gente sempre liga de forma direta. É claro que a prosperidade passa pela questão financeira. E é sobre esse assunto que eu vou falar especificamente hoje. Mas ela não se limita a isso. Pelo contrário, a prosperidade que Deus tem para mim e para você, ela vai muito além. Semana passada foi dito a respeito de que eram os votos de João para Gaio, que ele fosse próspero em tudo. Fosse próspero em tudo. Não só na questão financeira, porque não adianta você ter muito dinheiro, mas não viver em paz, viver uma vida atribulada, viver uma vida desgostosa, sem ter relacionamento, sem falar com teu filho, sem ter relacionamento com ninguém, vivendo isolado. Para que serve aquele dinheiro? Então, o que Deus tem para mim e para você é muito mais do que dinheiro. Ele tem dinheiro também, mas tem muito mais do que isso. Ele tem para a gente uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida que eu tenho suprimento para mim, mas que não se limita a mim, que ele transborda ao ponto das pessoas que estão próximas a mim também serem abençoadas com aquilo que eu tenho. Deus tem isso para a gente. Deus tem uma vida, um crescimento em todas as áreas, um crescimento na nossa área emocional. Não adianta a gente estar bem financeiramente, mas destruído emocionalmente ao ponto de não desfrutar daquele dinheiro. Não adianta. Então, a prosperidade de Deus é uma prosperidade que abrange a nossa vida como um todo. Abrange a gente emocionalmente, é uma vida emocionalmente próspera. É a nossa vida nos relacionamentos. Às vezes a gente nem tem muito dinheiro, mas tem o suficiente para viver. Mas tem o suficiente para abençoar, mas tem o suficiente para ter com o que comer, o pão para comer, e também tem o suficiente para ter sementes para lançar. Não tem tanto, mas tem uma vida organizada, mas vive numa casa que é limpa, às vezes não é aquela casa tão luxuosa no sentido de que tão cara, mas é uma casa confortável, uma casa onde há paz, é uma casa onde há organização, onde há limpeza, é uma casa onde tem um café quente para beber. E é isso que Deus tem para a gente. Você percebe que a prosperidade ela vai muito além. E o texto lido na semana passada, em Filipenses 4, eu vou ler só esse, 4:19, é o texto, foi lido semana passada, né? Gente, na minha mensagem essa aqui não, tá? Essa aqui é a revisão do que o Glaucio falou. O pastor vai pregar o que o Glaucio pregou? Não, eu estou só revisando. Filipenses 4:19, Paulo fala assim, e o meu Deus, o Deus de Paulo é o seu Deus, irmão? Então você pode falar também, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Deus é rico ou não, irmão? Você é filho de Deus ou não? Você é herdeiro dessa riqueza ou não? É isso que Paulo está dizendo para a gente, o meu Deus suprirá. Eu não vou pregar sobre Filipenses 4, mas se você ler Filipenses, você vai ver que Paulo está falando especificamente de dinheiro. Ele está falando de suprimento financeiro. Então, Deus vai suprir. E é isso que a gente vai ver hoje. Hoje, o nosso foco é falar sobre dinheiro, especificamente. Dinheiro é uma bênção, não é, irmão? Amém, é isso mesmo. Está na dúvida, vai pela fé. É uma bênção, irmão. Dinheiro é uma bênção. Pastor, mas está escrito que dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não sei aonde que você leu isso. Não sei aonde. A gente ouve falar as coisas e acha. Isso não está escrito na Bíblia, não. Na Bíblia está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso de fato é, irmão. Agora, o dinheiro é uma bênção, irmão. É com o dinheiro que a gente tem esse som lindo. Gostou do som? Tá uma bênção ou não? Rapaz, que som, hein? Se aqui é assim, imagina no céu. De vez em quando eu penso nisso. Falei, gente, se aqui na terra tu quer ficar louvando o dia inteiro, imagina no céu. Então é com o dinheiro que a gente faz isso. É com o dinheiro que a gente envia missionários para pregar a palavra de Deus. É com o dinheiro que a gente traz pessoas para cá. É com o dinheiro que a gente tem esse banco bonito aí. Tu lembra na época que era de madeira? Tu lembra?
Então, foi com o dinheiro que a gente comprou isso aí, ó. Você, eu e você, cada um comprou uma aí, bênção pura. É com o dinheiro que a gente faz. Então, o dinheiro, se bem aplicado, quando a gente pega o dinheiro e fala, Senhor, me ajude na gestão dele, é uma bênção. O dinheiro é uma bênção. Assim como outras coisas. Assim como o sexo é uma bênção, amém? Amém. Assim como o fogo é uma bênção. Amém. Assim como a comida é uma bênção. O problema é quando eu pego essas coisas e, de forma exagerada ou de forma corrompida, eu distorço essa bênção. Quando eu pego a sexualidade, que é uma bênção, e uso ela para fazer imoralidade, para fazer pornografias ou para fazer coisas desse tipo. Aí aquilo que é uma bênção se torna uma maldição. Quando eu pego a comida e me entrego a glutonarias, aquilo que é uma bênção se torna uma maldição. O fogo que faz aquele churrasco maravilhoso se incendiar uma casa é um problema, porque é um fogo descontrolado. O fogo controlado é uma bênção. Assim é o dinheiro. Se o dinheiro for bem aplicado, se o dinheiro não me dominar, mas eu dominar o dinheiro, ele é uma bênção. Eu é que tenho que saber lidar com ele, para que ele seja uma bênção na minha vida e não uma maldição. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos falar especificamente desse assunto. Mas algumas curiosidades para você. Pastor, falar de dinheiro mesmo, dinheiro. Dinheiro. Vocês sabem quantos versículos tem na Bíblia? Alguém arrisca aí? Alguém dá um chute aí para mim, um chute. Eu acho que tem tantos versículos, pastor. Dá um chute. Um chute, qualquer chute. 66? Mas chutou, mas muito ruim o chute. 66, não tem aquele chute que o gol está na tua frente e você vem correndo, isola para lateral e a bola... Foi assim o chute. Ninguém arrisca mais, não? Nós temos quanto? Melhorou comparado a 66, mas nós temos em toda a Bíblia 31.102 versículos. Toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Vocês sabem quantos desses falam, por exemplo, de fé? Fé é importante ou não, irmão? Pô, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente quer agradar a Deus, tem que falar de fé. Vocês sabem quantos versículos falam de fé? 215. Desses 31.000, 215 fala de fé. Bastante, né? Vocês sabem quanto fala de salvação? 218. Próximo, né? 215, 218. Agora, de oração. Se o Tony tivesse aqui, ele acertava. Alguém sabe quantos fala de oração? Quase o dobro aqui, 500. 500 fala de oração, já, né? Agora, vocês têm ideia de quanto falam de dinheiro? 200 e pouco de fé, 200 e pouco de salvação, 500 fala de oração e de dinheiro. 2.085 versículos que falam de dinheiro. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de oração, fé e salvação juntos. Por que será? Porque dinheiro é mais importante? Eu acredito que não. Talvez seja o assunto que mais nos prende. Talvez seja o assunto que a gente viva mais embaraçado. Talvez seja o assunto que é mais difícil para a gente absorver. Aí a Bíblia fala tanto desse assunto. Mas 2.085 versículos falam sobre isso. Só que esse não é assunto, da primeira vez que falamos sobre esse assunto, a gente sempre fala isso. A gente não tem problema nenhum em falar de dinheiro. Porque a gente sabe que a Bíblia fala sobre esse assunto e a gente não tem problema. Isso é importante falar de dinheiro. Falar de dinheiro para a igreja, porque a gente quer que a igreja cresça nesse assunto, para que a igreja cresça de forma sadia, de forma madura. Quando Deus ele faz o mundo, quando ele cria o mundo, o homem foi feito em qual dia? Quem lembra? Tão bons. O homem foi feito no 6º dia. Só que antes de Deus colocar o homem aqui na terra, Deus fez todos os meios pelos quais o homem iria viver. E viver bem. Antes de botar o homem na terra, botou o homem aqui e fala, agora se vira. Deus fez isso? Deus arrumou tudo. Deus pegou um mundo que estava no caos e começou a organizar, começou a colocar cada coisa no seu devido lugar, começou a botar um limite ali para as águas, começou a colocar uma separação entre o dia, entre a noite, começou a fazer nascer
peixes, répteis, começou a criar os animais, as plantas. Deus fez tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo pronto, tudo lindo. Depois que estava tudo pronto, o que Deus faz? Coloca o homem ali. Você acha que Deus mudou a forma de agir? Você acha que Deus pegou a mim e a você e colocou a gente ao acaso nessa vida e agora se vira? Ou Deus está preocupado para que a gente viva nessa terra e viva bem? Deus quer que a gente viva e viva bem. Deus quer que a gente desfrute disso. Quando a Bíblia fala em Gálatas que Jesus nos libertou da maldição da lei para que as bênçãos de Abraão pudessem chegar até nós em Cristo Jesus, se a gente for olhar quais são as maldições da lei, Deuteronômio 28, você vai ver que é muita coisa, mas essas coisas se resumem em enfermidade física, em morte espiritual, ou seja, afastamento de Deus e miséria. Essa era a maldição da lei. A maldição que estava sobre o povo era viver uma vida doente, miserável e longe de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus nos libertou da maldição da lei, ou seja, tirou de nós esse afastamento de Deus, tirou de nós as enfermidades e a miséria, para que as bênçãos de Abraão pudessem chegar até nós. E que bênçãos são essas? A gente vai lá para a lei e vai ler. As bênçãos eram justamente que nós não precisávamos mais viver doentes. Por isso Jesus veio e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, nós não precisamos mais viver longe de Deus. Por isso que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para perto de Deus. E por isso nós não precisamos mais viver uma vida de miséria, mas uma vida próspera. É isso que Deus tem. Essa é a vontade dele para a gente. Então, se a gente não começar a mudar a nossa forma de pensar a respeito desse assunto e entender que essa é a vontade de Deus, independente da nossa origem, a gente começa a parar de olhar para o passado, de onde nós viemos, de quem eram os nossos pais, de onde nós nascemos, das oportunidades que nós tivemos, e começamos a olhar para daqui para frente, aonde Deus quer que eu chegue, aonde Deus quer que me levar, o que Deus quer que eu faça, o que Deus espera de mim, qual a minha contribuição nesse reino. Quando eu começo a parar de olhar para trás e olhar para frente, eu começo a andar no centro da vontade de Deus. E essa é a definição de prosperidade. A definição de prosperidade, o que é ser próspero? É justamente estar no centro da vontade de Deus. É saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É conhecer, é o conhecimento daquilo que Deus tem para mim e para você. Quando eu conheço, me apego, me agarro a isso e falo, Senhor, é para mim, eu quero. Pronto, a gente começa a andar uma vida próspera. Amém, irmãos? Glória a Deus. Das parábolas de Jesus, você sabe quantas parábolas Jesus falou? 39. Se a gente considerar do rico e Lázaro como uma parábola, vai dar 40. Mas se a gente não considerar, a gente vai ficar com 39. Eu não costumo considerar, porque eu falo depois por quê. Mas são 39 parábolas. Você sabe quantas estão relacionadas a dinheiro? Tem dinheiro envolvido nas parábolas de Jesus? 19. De 39, 19 tem dinheiro no meio ali da conversa, ali, do exemplo de Jesus. Como se Jesus estivesse falando, se eu quero contar uma história para vocês, para que vocês entendam, eu tenho que botar dinheiro no meio desse negócio. Quase a metade, 48% ali do que Jesus falou, das parábolas de Jesus, tem algum tipo de relação com o dinheiro. Ou seja, esse assunto é importante. Conhecer sobre isso é importante. A Bíblia fala para a gente de algumas coisas, alguns cuidados, né? Até com o próprio dinheiro. Fala que a gente tem que fugir de algumas coisas, né? E por mais engraçado que pareça, o diabo não é uma dessas coisas. A gente não tem que fugir do diabo, tá, irmão? O diabo está ali, vou correr, não. A Bíblia fala resistir. Ele fala, resistir-lhe firme na fé, e ele fugirá de vós. Então, não é a gente que foge do diabo, é o diabo que foge da gente. Agora, quando a Bíblia vai falar de impureza ou de imoralidade, lá em 1 Coríntios 6 fala, fugir da impureza. Quando a sexualidade está envolvida, Paulo fala, não.
Esse daí não encara, não. Esse aí não fica resistindo na fé, não. Não fica olhando e fala, eu creio, vou resistir. Não, não faz isso não, corre. Quando é o diabo, ele fala, não corre não, resiste na fé que ele foge. Agora, impureza, não. E sabe qual é a outra coisa que ele manda fugir? Da idolatria. Ele fala, se tiver alguma idolatria, foge. A gente fala, pastor, me curvar diante de um ídolo, fazer uma imagem, isso daí não pega para mim não. O problema é que a definição do Novo Testamento sobre idolatria vai muito além. Ele fala que a avareza é uma idolatria, que o amor ao dinheiro é uma idolatria, que quem tem o dinheiro como seu dono, essa pessoa está adorando a um Deus, que lá eles vão chamar de mamon. Ou seja, a idolatria, o amor ao dinheiro, quando o dinheiro toma a primazia na minha vida, quando o meu tempo é todo focado no dinheiro, quando as minhas preocupações estão relacionadas com o dinheiro, quando eu não tenho liberalidade para usar o meu dinheiro para abençoar, quando eu começo a pisar em pessoas por causa do dinheiro, quando eu deixo de fazer até coisas relacionadas com na casa de Deus por causa do dinheiro, aí ele começa a me dominar. Aí não sou mais eu que controlo o dinheiro. Quando eu começo a ter brigas, confusões, quando eu não falo com um parente meu porque tem uma bendita de uma herança que é dinheiro, né? Herança é dinheiro, né, irmão? Envolvida, e aquilo traz confusão, traz briga. Quando no meu trabalho eu tenho confusão com os meus amigos por causa do dinheiro, porque ganha mais, ganha menos. Se o dinheiro trouxe confusão, ele começa a ser dono da minha e da sua vida. Quando ele começa a tirar o nosso sono, o nosso sossego, ele passa a ser o controlador. Esse é o perigo que a gente não pode cair. Amém, irmãos? Eu estou aqui falando muito, não estou entrando no assunto, né? Mas ainda tem mais algumas coisas para eu falar ainda, antes de entrar no que eu quero. Em Ageu 2,8, o próprio Deus fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, ó, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Forte isso, né? É tipo uma carteirada. Ageu é aquele contexto que vocês conhecem, né? Da reconstrução do segundo templo, o povo voltando do exílio. Aí o povo volta, todo mundo sem dinheiro, sem nada, tem que construir o templo. Tinha a galera lá já idosa que viu o primeiro templo, era molequinho quando foi escravizado, voltou com seus 70 e tanto, 80 anos, comparou os templos, viu, falou, a gente não tem dinheiro para erguer. Aí ficaram preocupados, e agora, como que a gente vai fazer? Como? Às vezes você está sentado nessa noite aqui perguntando, pastor, falar aí é fácil. Eu quero saber como que amanhã eu vou botar a comida no prato. Como? Aí a resposta de Deus foi essa. Eu não sei como, eu vou dizer o que a Bíblia falou. Deus pega aquele povo, reúne e fala, meu é o ouro, minha é a prata. Eu sei que a gente está meio desatualizado, não existia papel moeda naquela época. Então, a gente, né? Mas se fosse Deus falando hoje, ele falava, meu é o dólar, meu é o cruzeiro, não tem mais, né? Meu é o real, ele ia falar isso. Essas outras notas, o euro, meu é o euro, ele ia falar, não ia falar o ouro, ia ser euro. É porque era o dinheiro da época. Na época o dinheiro era prata e ouro. Hoje Deus está dizendo, eu sou o dono do dinheiro. Você está preocupado com o quê? Como vai ser erguido o templo? A tua preocupação não é essa. O que você tem que ter é um coração confiante, desejoso, fazer o que tem que fazer. Pega na mão, pega nas ferramentas e vamos embora. Muitas das vezes o que a gente tem que fazer é levantar, crer e falar, meu irmão, eu vou me capacitar, eu vou botar a mão nisso, eu vou entregar o currículo, eu vou fazer os meus contatos, eu vou levantar, eu vou parar de ficar erguido diante disso, eu vou fazer o concurso, eu vou começar a estudar. O que a gente tem que fazer muitas das vezes é colocar a mão no arado, irmão. Como Deus vai fazer? Aí é com Ele. Aí Ele vai dizer que é Ele que é o dono, que é Ele que manda. Glória a Deus ou não glória a Deus? Amém, que bom. Então, é importante isso. É importante saber que a pior miséria não é aquela miséria de que às vezes há um dinheiro limitado. Mas muitas das vezes é aquela pessoa que é miserável por dentro. A gente tem que também largar isso, não é isso que Deus quer. É aquela pessoa que não aprecia a limpeza, a organização, que não aprecia crescer no conhecimento, na intelectualidade, que não aprecia crescer nos relacionamentos, melhorar os relacionamentos. Todas as vezes a gente precisa sair também dessa miséria interna.
Porque o dinheiro é algo que vai externar aquilo que já está aqui dentro. Se a gente aqui dentro for miserável, mesmo que tenha muito dinheiro, a gente não sabe lidar com ele. Inclusive, tem um desafio que falam aí, se você for pesquisar no Google lá, as pessoas que ganharam na Mega Sena e que está com a situação hoje pior do que estava antes. Um montão de gente ganhou na Mega Sena, está falando de milhões aí, e que estão piores hoje do que antes. Porque a pessoa não soube lidar com aquele dinheiro, não soube lidar, não sabe, a pessoa não aprendeu. Por isso que muitas das vezes a gente é limitado no agir de Deus no que diz respeito ao dinheiro. Senhor, por que eu não consigo ganhar mais? Porque você não sabe lidar com esse dinheiro. Deus não vai te dar uma bênção para te amaldiçoar. Foi estranho isso, né? Mas o dinheiro é uma bênção, mas às vezes você não sabe. Aquele ditado, né, que quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Então, às vezes, a gente tem que se capacitar. Às vezes, a tua empresa não está crescendo, não é por causa de Deus. É porque você não se preparou. Você não se capacitou. Você não fez cursos de empreendedorismo para poder aumentar ali. Você não aumentou a sua rede de conhecimento. Às vezes, você está precisando se capacitar antes para que Deus possa te abençoar. Eu penso logo nos meus filhos. Eu penso que, imagina que eu pegue para o Benjamin e dê a ele uma nota de 100. Toma aqui, filho, é seu. Vai comprar leite para você à vontade. Ele vai rasgar tudo, vai comer, vai jogar fora. Esses dias, Davi, cara, que tem 7 anos, já sabe o que é. Eu acho que até ele fez isso porque sabe. Eu deixei, a minha caiu da carteira, não sei, 100zão. Ó, que é difícil ter 100zão na carteira, mas tinha. Aí minha sogra mandou uma mensagem. Eu acho que eu estou vendo o Davi com uma nota de 100 para lá e para cá. Mas ela disse que ficou na dúvida porque ela achou que era de 2, que confunde, né? Ela ficou na dúvida. Eu falei, na dúvida ou não, pega. Aí a gente foi descobrir que ele pegou, ele escondeu num cofrinho lá, falou que ia levar para comprar lanche, que ele estava sem lanche na escola, que ele ia levar. Eu falei, não é assim não, cara. E tu vai pegar e não pega nada que está aqui você pega. Mas não sabe, 100zão, se ele anda com aquele 100zão na rua, irmão, ia tomar um tapa que ele nem ia ver, o 100zão sumir, alguém ia dar um... Não, se bem que Davi, eu não sei. Mas vamos pensar em Benjamin. Às vezes é com a gente assim. Às vezes Deus não nos faz prosperar mais em quantidade, porque a gente não sabe lidar. De manhã, foi de manhã que tu falou, Glaucio? Acho que foi, né? Em outro contexto, mas falou sobre, às vezes você vai receber coisas e vai se afastar de Deus. Ele deu exemplo de uma casa, uma casa na praia, juntas de boi, foi isso mesmo, que era uma coisa lícita, foi isso mesmo. Uma coisa lícita, juntas de boi fala de trabalho, né? A junta de boi naquela época servia para arar a terra, era o trabalho, era a profissão naquela época. Ou seja, Deus, eu consegui um empreendimento novo. Então isso foi uma desculpa para não estar no caminho do Senhor. Deus não aceitou aquela desculpa. Então muitas das vezes a gente não recebe mais de Deus, porque qual é a tua motivação para receber mais? A tua motivação é para comer melhor, isso é uma bênção, mas também é para abençoar no reino, é para abençoar os que te rodeiam, ou é só para o teu egoísmo? Tiago fala, pedis e pedis, é engraçado isso, porque Jesus fala, pedi e dar-se-vos-á. Aí Tiago fala, pede e não recebe. Porque Jesus falou dentro de um contexto maior, tipo, cara, se você pedir de acordo com a vontade do meu Pai, porque Jesus quando orou, ele falou, Pai, graças te dou porque sempre me ouves, porque tudo que Jesus falava estava alinhado. Aí Jesus fala, tudo que vocês pedirem alinhado com a vontade de Deus vai ser dado, pede que vai ser dado. Tiago já foi, calma aí Jesus, eu conheço o meu povo. Jesus também conhece, irmão. Estou brincando aqui. Mas quando o Tiago fala, Tiago está dizendo, vocês estão pedindo e não estão recebendo, né? Vocês estão pedindo mal. Vocês não estão pedindo alinhado com a vontade de Deus. Vocês estão pedindo para o próprio desejo de vocês, para o egoísmo de vocês, para o próprio prazer de vocês. Não vai receber. Então, a gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Por isso que a prosperidade é o conhecimento da vontade de Deus. Quando eu conheço essa vontade, quando a minha motivação é certa, aí Deus, meu irmão, vai te dar a vontade. Tem uma palavra, uma frase que a Amanda adora falar aqui, que a gente não é cisterna, a gente não é represa, a gente é um rio que corre. Porque se Deus te dá e ficar represado, uma hora ele vai falar, chega para quê? Agora, se a gente for um rio que flui, aí Deus fala, eu posso dar à vontade, porque dando para Ele, não está se limitando a Ele, está se expandindo para todos aqueles que estão à margem dele. Então é isso que Deus quer, por isso o conhecimento.
Vamos lá, continuar, né? Então, dito isso, quem já me ouviu pregando, quem já nos ouviu pregando sobre esse assunto, por favor, não responda. Deixe que os nossos amigos que estão ouvindo pela primeira vez respondam. Mas você sabe qual é a principal, a primeira maneira que Deus estabeleceu para te fazer prosperar e me fazer prosperar? Pastor, eu sei, você falou isso na última... Pastor, eu fiz escola de vida, você estava dando essa aula, você fez essa pergunta. Vocês não valem, vocês ficam quietos. Mas alguém que nunca me ouviu falando sobre isso, se arriscaria em dizer qual é a maneira número 1 que Deus escolheu para te fazer e para me fazer prosperar? Alguém se arrisca? Estou vendo o tempo. Carlinho, tu fez a escola de vida 10 vezes, Carlinho. E tu vai responder aí, alto assim ainda. Quando eu fiz, vou lá. Quando eu falei lá em a igreja do Pastor Ney, qual é mesmo? Vila Rosali. Quando eu falei para a juventude de Vila Rosali, eles falaram 4 coisas. Vou falar de lá, né? Aqui todo mundo já sabe. Um jovem falou, pastor, jejuar. Eu falei, jejuar? Ficar sem comer. Realmente. Eu pensando, se eu ficar sem comer, vai sobrar dinheiro. Né? Imagina, irmão. Se tu ficar sem todo final de semana ir pro McDonald's, tu vai economizar dinheiro pra caramba. Mas não é. O outro falou orar. O outro falou fé. Gostei do fé, porque eu tinha falado de fé antes, dei aquela pincelada em fé. Aí o cara falou fé. E o outro falou dizimar, dízimos e ofertas. Dizimar e ofertar. Se eu dizimar e ofertar, maneira número 1 que Deus escolheu, que Deus estabeleceu para que eu e você prospere é trabalhar. Simples assim. Muito trabalho, irmão. Muita prosperidade. Pouco trabalho. Pouca prosperidade. Pastor, mas eu vou dizimar muito. Como se tu não trabalha? Da onde que você vai dizimar? Né? Dízimo é fruto do nosso trabalho. Não tem trabalho, não tem fruto do trabalho, não tem dízimo. Fé é para que você confie na palavra de Deus e siga os preceitos dele e vá na direção que ele orientar. Trabalhar, irmão, o trabalho é uma bênção, a gente tem que ter isso na mente. O trabalho é uma bênção. Quando Deus faz o homem, estabelece o homem lá, no primeiro capítulo lá de Gênesis, ele fala que o homem é dominar sobre tudo. No capítulo 2, no verso 5, ele fala um princípio maravilhoso. Abre aí comigo, Gênesis 2, 5. Rapaz. Aí, minha água com gás, aí do Glaucio não foi com gás de manhã, não. Aí, me deram uma moral. Foi o Júlio sempre me dá moral, sabia? Júlio é meu fechamento. Júlio, tamo junto. Aí tu esqueceu do limão. Falei para tu botar um limão, cara, para eu falar que... Falei, bota uma água com gás com limão só para eu tirar onda com o Glaucio, mas ele não botou limão, não. Olha só, Gênesis 2, 5 diz, não havia nascido nada. Aqui está contando a criação, está contando que Deus já tinha colocado o homem lá. Só que aqui é Moisés, né, que escreveu, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, ó, não havia nascido nada ainda. Aí ele diz o motivo de não ter nascido nada. Ele fala, porque Deus não fez chover. Só por isso, irmão? O que mais que está dizendo aí? Porque Deus não fez chover e não havia homem para cultivar. A pergunta é, se Deus fizesse chover, nasceria? Sem o homem para cultivar? Se o homem cultivasse sem que Deus mandasse chuva, nasceria? Não. Então a gente começa a perceber que a prosperidade, ela é uma obra conjunta do homem com Deus. Deus faz o que cabe a ele fazer. E o homem tem que fazer o que cabe a ele. O homem não tem que fazer chover. E Deus também não tem que cultivar. O homem cultiva e Deus faz chover. Os dois, cada um fazendo a sua parte, nasce.
Entende isso? Você coloca a mão, você acorda cedo, você se capacita, você trabalha, você entrega o seu currículo, você ora, pede ajuda a Deus, você faz os seus contatos, você se movimenta. E Deus abre as portas, dá sabedoria, Deus te direciona. É conjunto, é um com o outro. Agora, nem sempre as coisas é no estalar de dedos. O tempo é uma coisa que é difícil da gente mensurar. Muitas vezes está na mão de Deus, tá? Que está falando de cultivo. Muitas das vezes você lança a semente, Deus faz chover, só que no dia seguinte tu olha lá, o que tu vê? Fala aí, irmão. Tu fez o buraco, lançou a semente na terra. Tu cultivou, fez tua parte. Aí Deus mandou a chuva, choveu. Deus fez a parte dele. Aí tu foi lá no dia seguinte, para comer lá o fruto. E aí, o que tu achou no dia seguinte? Nada. Porque existe um tempo. Então essa questão do tempo é uma coisa muito pessoal e individual de Deus com cada um. Aí é Deus tratando contigo. Às vezes, para alguns, Deus precisa que aquela semente fique mais tempo na terra. Para outros, já não. Então isso aí é uma coisa que eu não vou interferir. A questão é, eu plantei, eu confio que Deus vai mandar a chuva. Agora, irmão, descansa. Agora é só aguardar aquilo nascer. É só saber que, aí numa outra parábola, Jesus vai falar que depois que a gente faz isso, a gente dorme. E não sabendo como, ele começa a dar o crescimento lá, começa a nascer. Esse sempre foi um texto muito legal, porque bate com o texto de Salmo, que fala que Deus dá aos seus enquanto dormem. Faz sentido, não está falando de preguiça, porque Jesus explica que o camarada ele foi dormir, mas antes de dormir, o que ele fez? Ele lançou a semente. A gente lança a semente. Depois que eu lancei a semente, aí sim, o que eu faço? Descanso, vou dormir, não me preocupo mais, porque o crescimento quem dá é Deus. Então, Deus vai dando enquanto a gente dorme. A semente já foi lançada, então a gente tem que ter isso em mente, tem que estar claro. Aí quando a gente vai para o versículo 15 ainda de Gênesis 2, fala que, e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim, dentre tantos propósitos, que Deus coloca o homem no jardim para se relacionar, para ter intimidade, dentre tantos propósitos, aqui no versículo 15 ele diz, e Deus pôs o homem no jardim para o lavrar e o guardar. A gente poderia pegar essas duas palavras e simplificar. E Deus o colocou no jardim para trabalhar. Porque lavrar era trabalhar. O trabalho nunca foi uma maldição. Não é nem nunca foi. Tem gente que acha, né? Ah, se Adão não tivesse pecado, essa maldição, ter que acordar cedo. Trabalho nunca foi a maldição, irmão. O lavrar, o cuidar, isso vem antes do pecado. O pecado que ele fez foi que o trabalho fosse acompanhado de cansaço. Foi mexido ali nessa questão ali, de que a gente começou com o suor do nosso rosto, o cansaço físico ali que começou a imperar. Mas o trabalho ele sempre existiu. Aí no verso 19, a gente começa a ver, ainda no Gênesis 2, fala que havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, o trouxe a Adão. Presta atenção aqui. Deus fez todos os animais, Deus fez. Depois que Deus faz, Deus traz os animais e faz eles passarem na frente de Adão. Para ver, para este Adão, ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Deixa eu explicar isso aqui. E por que eu estou lendo isso? Porque Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança, com condições. Deus olhava para Adão e falava, cara, tu tem condições, eu confio em você, você tem potencial, você consegue chegar lá. Aí Deus pega todos os animais, bota para passar em Adão e Deus para ver. Qual o nome que o Adão vai dar? Não foi Deus que deu. Adão que deu e Deus, bom nome, cavalo. Maneiro esse nome aí. Gostei. Deus falou, Adão, você tem condições de fazer isso por si mesmo.
Eu confio no seu potencial. Muitas das vezes, a gente fica aguardando que Deus faça as coisas para a gente, mas Deus olha para a gente e fala, cara, tu tem potencial, vai nessa tua força, vai que eu estou contigo, eu estou parado aqui vendo. Se tu fizer alguma coisa errada, ou não, Adão, esse nome aí está ruim, esse nome está feio, muda esse daí. Mas ali Deus não mudou nada, Deus gostou do que Adão fez. Deus está esperando muitas das vezes, a gente está lá, Senhor, eu estou esperando o Senhor mandar eu fazer, ou eu estou esperando isso acontecer, aquilo acontecer, e Deus está lá, eu também estou te esperando, filhão, vê se tu vai fazer alguma coisa, estou esperando tu levantar dessa rede aí e fazer alguma coisa, estou esperando, para eu te fazer prosperar. Muitas das vezes a gente tem que acreditar de que Deus, o Espírito Santo habita onde, irmão? Em nós, ele está aqui dentro, ele é a nossa força. Ele nos fortalece. Então, quando você levanta, tu está levantando a força do Senhor. Senhor, vamos comigo, vamos lá, que me ajuda. E Deus ajuda. Porque o trabalho é uma bênção, desde que ele seja lícito. Você não precisa esperar que Deus fale, Douglas, tem uma revelação para você. Fale, ó Deus, aí vai uma profetisa. Eis que eu te digo, Douglas, vá trabalhar, homem. Não precisa. Essa revelação, essa profecia não tem necessidade. Isso daí eu já tenho que levantar e saber que é para mim, eu tenho que ir mesmo. É uma bênção. Trabalho é uma bênção. Mateus 5, não precisa abrir esse texto não, mas Mateus 5,45 tem uma coisa interessante, que Jesus fala que o sol nasce para todos. Atos 17, 25 fala que Deus dá a todos vida, respiração, a todos. Muitas das vezes a gente fica olhando assim o vizinho, a grama do vizinho é mais verde, né? Tem o ditado. A gente olha para o vizinho e fala, poxa, esse camarada é incrédulo. Ou é da religião A, B, C, ou faz isso, ou é ateu, ou é opção sexual A, B, J, L, ou é alto, baixo, é isso, é aquilo. A gente discriminando. E é próspero, ó. Só vive viajando. Ô filho, estuda na melhor escola, olha o carro. E eu, servo do Deus Altíssimo, fiel nos dízimos e nas ofertas, estou aqui comendo o pão que o diabo amassou. Esse pão deve ser ruim demais, né? Come esse pão não. A gente fica olhando assim porque a gente confunde as coisas. Você sabia que as leis estabelecidas por Deus, elas são válidas? Você acreditando nelas ou não? Igual a lei física, a lei da gravidade, ó. Se eu soltar isso aqui, ó. Sabe que eu pensei no meu bolso agora? Falei, gente, se cair, olha a lei aí, a lei do dinheiro. A lei da natureza. Aí você fala, não, eu acredito que a terra é plana, esse negócio de gravidade. Acredita no que você quiser. A lei da gravidade vai continuar valendo. A lei da semeadura, ela vale para crente e para não crente. Tudo que o homem plantar, ele vai colher, ponto. O princípio para prosperar, proveniente do trabalho, é uma lei estabelecida por Deus, que se o camarada é ateu, é ímpio, é o que for, se ele seguir o princípio, irmão, ele vai chegar lá e vai desfrutar. E você, às vezes, servo do Deus Altíssimo, fiel no seu dízimo e na sua oferta, não desfruta. Por quê? Porque não está seguindo o princípio, não está lançando a semente, não está fazendo lá o princípio da lei, da semeadura lá. A gente tem que fazer. Amém, irmãos? Está entendendo isso? Que hoje, acima de tudo, também é um despertar para mim, para você, para a gente, ó, vamos nos movimentar, vamos caminhar nessa direção aí, vamos avançar. Um texto muito famoso, mas também pouco compreendido, Juízes 1:8, não precisa abrir não, Josué 1:8. Ainda nesse contexto do trabalho, ele diz o seguinte, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Está falando da Bíblia, né, irmão? Trazendo para o Novo Testamento? Da Bíblia. Antes medita nele dia e noite. Ou seja, eu pego a Bíblia e medito nela. Leio, penso, estudo, analiso, oro. Aí ele diz, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Deixa eu dar uma parada. Por que eu tenho que estar com o livro dessa lei dia e noite na minha boca? Qual o objetivo disso? Ele falou, para que eu tome o cuidado de fazer o quê?
tudo o que está escrito nele. Então, para isso, eu vou ler, meditar, pensar, para que eu cumpra o que está ali. Se eu cumprir tudo o que está ali, ele fala, então, sumiu, aqui, então, farás quem? Você. Então, farás prosperar os teus caminhos. Não é Deus que vai fazer o seu caminho prosperar. Ele não está falando, medita na lei do Senhor, lê, estuda. Depois que você lê, estudar, ficar orando, estudou, quando você levantar, cai a maleta do céu. Cheia, tu abre assim. Não é isso que está dizendo. Quando eu leio a Bíblia, quando eu entendo, quando eu começo a praticar, quando eu vejo, olha só, confia em Deus, lance semente, seja generoso, perdoe, trabalhe, ajude a quem você puder ajudar. Não fique discutindo, brigando com o teu amigo, com o teu irmão por causa de dinheiro. Não seja ganancioso. Quando eu começo a fazer esses princípios, eu começo a fazer o meu caminho prosperar. Eu mesmo faço o meu caminho prosperar. Eu leio a palavra do Senhor e então eu faço o meu caminho prosperar. O Salmo 1 diz a mesma coisa. O versículo 1, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Claro que não. Ele medita dia e noite na palavra do Senhor, a fim de cumprir tudo que está ali. Então, qual é o conselho que eu estou seguindo? Do ímpio? É o conselho da palavra. Então, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, anda segundo o conselho da palavra. Nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mesma coisa que Josué falou. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Aí pensa, eu não estou fazendo nada. E aí, irmão? Tudo que você fizer vai prosperar. Se você não faz nada, não prospera. Não prospera. Então, a minha prosperidade está diretamente ligada ao que eu faço. O que eu faço aqui está relacionado com trabalho, está relacionado com eu entregar nas mãos de Deus em oração, está relacionado com eu buscar do Espírito Santo uma direção, um caminho, está relacionado a eu abrir a minha boca em declaração de fé e repreender o devorador. Satanás, em nome de Jesus, larga, Satanás, você está trancando essas portas, mas o Senhor é mais poderoso, eu te repreendo. Então, quando eu começo a fazer tudo isso, eu sou igual uma árvore plantada junto a ribeiro com águas. Tudo que eu fizer, prospera. E assim vai indo. Você pode repetir comigo com fé agora? Eu farei prosperar os meus caminhos. É a nossa incumbência. Tudo quanto fizer, prosperará. Nós vamos fazer prosperar os nossos caminhos. Como? Trabalhando. Confiando na palavra do Senhor. Crendo que Deus é poderoso. Me informando. Eu quero ser advogado, o que eu vou fazer? Eu vou ver alguém que é advogado, que é bem sucedido, que ganha o que eu gostaria de ganhar. Eu vou começar a... Como é que você fez? Como é que foi lá a faculdade? Estudou o quê? E depois que você se formou? Se eu quero ser engenheiro, vou ver um engenheiro, alguém que eu conheço, que eu confie, de preferência que seja um servo de Deus, que eu tenha facilidade. Eu quero ser... O que você quiser ser, irmão. Mas eu quero me dedicar às coisas de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, se você quer se dedicar às coisas de Deus. Eu vou falar aqui, vou falar mesmo. Porque não é, acho que já tinha na próxima pregação que falava isso. Deus, Ele nunca chamou ninguém para o ministério que tivesse desocupado. Deus não chama desocupado. Não chama. Quando Ele chama Davi estava onde? Trabalhando, cuidando das ovelhas, teve que largar tudo. Jesus nunca foi desocupado. Inclusive a série que eu estou vendo lá, boa pra caramba, lá a gente vê bem isso. Interessante. Nunca foi. Pega de Gênesis e Apocalipse, acabamos de ver ali Adão. Adão foi posto no jardim para lavrar, para cuidar, para plantar. Enquanto ele não plantasse, não nascia. Deus falou, eu vou mandar chuva, mas enquanto você cultivar, não vai nascer, vai ficar com fome. O que Adão tinha que fazer? Trabalhar. Por isso que Paulo fala, quem não trabalha, não come.
É porque já era o princípio lá atrás de Adão. Então, esse é o princípio. Então, se você quer, não, que eu quero me dedicar ao Evangelho, eu quero me dedicar às coisas relacionadas à casa de Deus, ótimo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vai se trabalhar, vai se informar, vai usar o teu recurso para financiar essa obra que você quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar numa obra missionária. Que bênção, irmão. Trabalha para que você possa financiar a obra missionária que você quer trabalhar. Entende? É claro que de uma forma muito específica, às vezes a gente se entrega de forma integral, mas isso é uma construção que vem com o tempo, depois de um certo período, mas até que esse tempo chegue, normalmente você tem que abrir mão do que você tem. Entende a diferença? Eu vou trabalhar agora, eu vou ser um missionário, então não vou trabalhar em nada, porque eu vou me dedicar à obra. Não, normalmente o missionário ele abre mão do que ele já tem. Ele abre mão, das vezes, de um emprego, de uma coisa, com uma coisa muito específica dele com Deus, ele abre mão. Deus não chama desocupado. Se você quer se dedicar ao ministério, é mais um motivo para que você se empenhe, se envolva no trabalho, se você se informe. Então, muitas das vezes, a gente precisa isso. Provérbios 6, esse eu queria que você abrisse comigo, que o meu tempo está acabando. Já vou até chamar os músicos. Provérbios 6, a partir do verso 6, eu adoro esse texto. Provérbios 6, a partir do verso 6. Diz assim, ó. Observe a formiga, Douglas. Cada um pensa no teu nome aí. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela. É porque a gente olha para a Bíblia, mano. Não faça isso. Você tem que sempre se enquadrar. Mesmo que você não seja ali totalmente que está ali, mas se enquadre. Leia a Bíblia dizendo, é Deus querendo falar alguma coisa comigo. Não fica lendo a Bíblia falando, é Deus querendo falar com outro, não. É Deus querendo falar com meu irmão, é Deus falando contigo. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um ladrão armado. Olha que coisa forte. É o homem mais sábio, que tinha uma sabedoria sobrenatural de Deus, falando para mim e para você, vamos trabalhar, gente. Que se a gente pegar o exemplo da formiga, que não tem ninguém mandando, vigiando, mas que levanta e faz, ela prospera nos caminhos dela. Então o que nós precisamos ser ou fazer é isso. Cuidado com o seu trabalho, para que ele não seja um trabalho ilícito. Deus não tem como te abençoar se você viver de forma ilícita. Às vezes você está aí, tenta, e não prospera, não avança, não progride. Por quê? Porque continua na ilegalidade. Em Marcos, no capítulo 5, eu não vou abrir, mas é um episódio muito conhecido, que você sabe. Quando Jesus vai se deparar com aquele endemoniado gadareno, que tinha dentro de si uma legião de demônios. Ele tinha pelo menos ali, uma legião variava ali de 3.000 a 5.000 soldados romanos. Mas aquele homem tinha no mínimo ali 2.000 demônios dentro dele. E aquele homem se encontra com Jesus, Jesus vai lá, expulsa aqueles demônios, e eles pedem para ir para os porcos. Eu sempre penso nisso. Ele pede para ir para os porcos. Aí eu fico pensando, coitado dos porquinhos, o que eles têm a ver com o endemoniado gadareno? Por que Jesus deixou? Eu fico pensando, pô Jesus, isso foi ruim. Os bichinhos, tadinho, eu fico pensando nos porquinhos. O que aconteceu depois deles? Cheio de demônio dentro dos bichos. Eles se precipitaram e morreu todo mundo afogado. E tinha 2.000 porcos, mais ou menos. Por isso que eu digo que tinha pelo menos 2.000 demônios. Um para cada porco, fora porco que ficou com mais de um. Mas eu sempre penso no bichinho, eu falei, gente, tadinho dos bichinhos, não tinha nada a ver, gente. Por que Jesus falou, não, negativo, vai para o bichinho não, vai para outro lugar, vai para o inferno. Deixou ir para os porquinhos. É porque naquela ocasião, aquela região estava num local
do qual abrangia a lei mosaica. E a lei de Moisés proibia o consumo, a comercialização e a criação de porcos. Aquele trabalho dava lucro para aquele pessoal. Aquilo não era legal. Aquilo era um trabalho ilícito dentro da lei daquele povo. Jesus olha para aquilo e fala: eu não tenho parte nenhuma com isso. Eu não tenho como proteger esse negócio. Vocês querem ir para ali? Para ali vocês podem. No gadareno vocês não podem ficar. O gadareno é meu. Agora aqueles porcos não. Aqueles porcos são ilegais. Ali você pode botar sua mão. Aí acontece o que vocês sabem. E eles vão reclamar com Jesus. Eles expulsam Jesus porque estava dando prejuízo para eles. Porque Jesus fez com que o negócio deles ali parasse de prosperar. Mas por quê, irmão? Era ilícito. Talvez é a hora de você parar de usar a energia indevida no seu negócio. Você pagar o que é justo para o seu empregado, parar de explorar, dividir um pouco mais aí a tua renda. Mas como, pastor? Ora a Deus, pede direção, Deus vai te abençoar. Quanto mais generoso você for com seus funcionários, mais Deus vai te dar. Assina a carteira, emite a nota fiscal, paga os impostos. Como, pastor? Eu não sobrevivo. Aí você vai precisar dar um passo de fé, irmão. Confiar que Deus vai proteger o seu negócio e fazer ele prosperar. E se você continuar na ilegalidade, Deus não vai ter parte nisso. É um negócio que às vezes você poderia dar um preço menor, mais justo, mas você, sei lá, por causa da cara do cliente, né, você quer dar um preço maior, injusto. Seja justo no seu negócio, seja justo no que você está fazendo, seja generoso, seja um patrão patrão não vai deixar de ser, mas que pensa nos que estão abaixo de você, que se preocupa também com eles, com as necessidades dele, quer vê-los também crescer, que aí você vai ver a mão de Deus sobre o teu negócio. Entende isso? E para finalizar, senão a gente não acaba nunca, né? Vai continuar a semana que vem. Mas para finalizar, e esse é o que eu mais gosto, é Pedro. Pedro na pesca maravilhosa lá. Muito legal. Pedro ficou a noite inteira pescando, irmão. E aí? É bom te lembrar que aquele era o trabalho de Pedro. Pedro ficou trabalhando a noite inteira e não obteve êxito. Não pescou nada. Triste, tendo que alimentar a sua família, tendo que pagar as suas dívidas. Ele está voltando desanimado. Ele tinha os funcionários dele que estavam com ele pescando, que também não pegaram nada. Se foi coincidência, eu não sei. Mas ele está chegando à margem, era justamente na manhã que Jesus estava ali para ensinar a um pequeno grupo de pessoas, a uma pequena multidão. Pedro ainda não era discípulo de Jesus. Depois disso é que Jesus convida ele a ser pescador de homens. Mas Pedro já tinha ouvido falar. O irmão dele, André, já tinha falado de Jesus para ele. E ali tem aquele encontro. E Jesus vai e pede autorização para usar o barco de Pedro, para usar a ferramenta de trabalho de Pedro, para usar aquele local que Pedro trabalhava para o reino de Deus. E Pedro de prontidão fala: usa, Senhor. E Jesus sobe no barco, se afasta um pouco e começa a ensinar aquela multidão. A multidão está ouvindo Jesus, Pedro também está. Pedro está certificando-se de que tudo que André falou era verdade. A fé vem por ouvir. Pedro, ao ouvir, fé vai nascendo no coração dele, de tal forma que ele fica maravilhado com os ensinamentos de Jesus. Jesus termina de ensinar. Acabou, irmão. Pedro, ele poderia tomar uma atitude de falar: Senhor, você ficou horas aqui no meu barco, paga o aluguel. Pô, você tem algum dinheiro aí? Poxa, eu não pesquei nada a noite inteira, você poderia me dar alguma coisa? Pedro não pede nada. Pedro ficou maravilhado com os ensinamentos. Pedro, ali estava terminado. Jesus poderia descer do barco e ir embora. Pedro seguiu o teu caminho. Mas Jesus, não foi Pedro, foi Jesus. Deus, Ele é um Deus abençoador. Pedro não pede nada. Jesus usa o barco dele em prol do reino de Deus. E Jesus quis abençoar Pedro.
Pedro. Jesus é que tem a iniciativa de falar para Pedro assim, ó, pega o teu barco e lança ele para águas profundas. Pedro, sem entender muito, faz o que ele manda. Depois fala, pega e lança aqui do lado. Aí Pedro interrompe, né, que também é demais. Mandar eu sair, tudo bem, mas mandar eu lançar de novo, depois de ficar a noite inteira pescando, mesmo que você tenha falado de forma maravilhosa, mas isso aqui não é uma coisa inteligente. Mas, pela tua palavra, eu lançarei. E a gente já sabe o que aconteceu de novo. A noite inteira o trabalho de Pedro foi infrutífero. Deus usa o trabalho de Pedro. Deus, através de Jesus, quis abençoar Pedro. Pedro não pediu. Irmão, se você pega a tua força de trabalho, se você pega o teu dinheiro, se você pega o seu tempo, se você pega a tua vida, se você se pega e se lança na obra de Deus, Deus, Ele quer te abençoar. Você nem pede. Você nem pede. Você nem fala, Senhor, Senhor. Deus, Ele te dá. É uma coisa, flui. Isso é da natureza de Deus. Isso flui de Deus. Você se lança para Ele como Pedro se lançou, falando, Deus, está aqui. Use o meu barco o tempo que você quiser. Senhor, está aqui, use o quanto você quiser. E no final, Jesus vai fazer o que fez com Pedro. Agora eu vou te abençoar no seu negócio. Deus é bom, irmão. Você pode ficar de pé comigo? Saiba que Deus é bom. Saiba que Deus quer te ver prosperar. Saiba que Deus quer